A arte de educar as crianças de hoje. Padre Courtois. Capítulo 18. A educação da consciência. Só há verdadeira educação onde há educação da liberdade e, portanto, educação da consciência. Praticamente, para a criança de tenra idade, bem e mal são que os pais assim chamam. É fácil imaginar então o perigo representado pelo arbitrário, pelo exagero ou pelos erros da apreciação. Até que a criança atinja a idade de ter uma concepção pessoal da vida moral e de suas exigências, os pais são como a sua consciência viva. Nesse sentido, ocupam verdadeiramente o lugar de Deus. Grandeza e responsabilidade estas, pois que todo erro de chaves ou toda falsa manobra conduzirá mais tarde a desregulagens no mecanismo da consciência e será uma das causas ocultas de muitos desregramentos. Todos os julgamentos de valor emitidos pelos pais, sobretudo se esses julgamentos são frequentemente repetidos, confirmados, por exemplo, e sanções, se inscrevem bem ou mal na consciência profunda da criança e até mesmo nos seus músculos. É preciso dar à criança não apenas o conhecimento como o gosto do bem. A virtude que não for mais do que virtude fria arrisca-se a cansar pela sua própria austeridade. Quando se adorna de beleza, enche a alma de uma alegria estimulante, atrai e faz desabrochar. Não digais somente, está bem, é mal, mas é belo ou é feio. Muito mais do que em lições expressas de moral, é nos pequenos fatos da vida cotidiana que o mais das vezes se oferece aos pais ocasião de formar julgamentos retos. É a propósito de tudo ou nada que a consciência se forma e desperta. Se esse despertar não for dirigido, realizar-se-á quase sempre em sentido contrário. Ensinar a criança a julgar segundo princípios sãos, segundo os pontos de vista da fé, é o melhor meio de assentar sua vida religiosa em bases sólidas. Requer-se tempo antes que a lei moral se revele à criança como distinta da autoridade. O que melhor ajudará a essa descoberta será a observação de que os próprios pais se submetem às prescrições dessa lei moral. No dia em que a criança o tiver compreendido, a autoridade deixará de ser, a seus olhos, a razão determinante do bem e do mal. Sua consciência moral terá realizado uma grande etapa. Por si mesma, a criança possui a tendência de julgar o valor moral de um ato segundo o seu aspecto exterior e seu resultado moral. Para formar-lhe a consciência, cumpre levá-la a subir até a intenção, porque é nela, muito mais do que no gesto, nas consequências que reside a moralidade de um ato. Quebraste esta xícara por quê? Por falta de jeito? Por irreflexão? Por cólera? Por vingança? Denunciaste esse camarada que colava na classe por quê? Por maldade? Pelo prazer de vê-lo castigado? Porque não era teu amigo? Por amor à justiça? Para que as composições não sejam ilegítimas? Para que ele não repita a fraude? Por que mentiste? Por brincadeira? Para te desculpares? Para evitar uma punição? Para te gabares? Por que desobedecestes? Por que não escutastes? Por que não compreendestes o que te pediam? Por que te crês mais astucioso do que os outros? Por que julgas estar bastante crescido para obedecer? Por que te pediu algo muito difícil? Etc, etc, etc. Convém não dar à criança como único motivo de ação, dá-me esse gosto. A criança vê muito bem se dá ou não prazer aos que a amam, os quais têm o direito de mostrar se estão ou não contentes com ela, mas há um escolho a evitar, qual seja o de deixá-la acreditar que o único princípio moral é de fazer-se apreciar. Arriscar-se-ia do mesmo modo a fazê-la escrava da opinião. É preciso, ao contrário, que a criança adquira uma consciência suficientemente formada para não confundir o bem com o que se aprova. As intervenções do educador devem ser de modo a que sempre tenham por consequência despertar na criança o senso da responsabilidade da consciência pessoal. Virá com efeito o dia em que a influência do educador deverá ser substituída pelo sentimento do dever.
Será então preciso que a lei moral, que era de certo modo exterior à criança, e lhe for imposta pela vontade do educador, se lhe torne interior e não tenha outras sanções senão as de sua consciência. Para formar gradativamente a consciência da criança, é preciso julgar diante dela e com ela as ações de que se é testemunha ou que se encontram ao acaso de uma leitura. Esse menino que brigou com um de seus camaradas fez bem ou mal? Por quê? Que terias feito em seu lugar? À noite, sugerir-lhe fazer um exame de consciência e, se necessário, ajudá-la nisso, evitando, contudo, ver apenas os aspectos negativos do seu dia. Não deixar de conduzi-la a tomar uma resolução para o dia seguinte. A noite é um momento particularmente favorável em que a alma, distendida, se oferece mais à vontade à análise de si mesma. À medida que a criança cresce, é preciso ajudá-la a formar uma ideal, a achar uma divisa, a escolher um ponto de esforço e tomar consciência de suas responsabilidades. Pouco a pouco, deixá-la em liberdade para escolher por si mesma as suas decisões, ao contrário de sugeri-las por meio de frases como esta: se estivesse no teu lugar, acho que agiria assim, assim, assim. Não tenhamos ilusões. Nossos filhos vivem atualmente num mundo impregnado de ideias falsas e de máximas duvidosas. Não temer, por conseguinte, demonstrar o sofismo de slogans perniciosos como é preciso aproveitar a juventude, olho por olho, dente por dente, é melhor roubar do que ser roubado, o êxito pertence aos espertos, para o que ganho é demais o que faço. Não é preciso dizer que os pais devem evitar toda contradição entre os conselhos que dão e os atos que exigem. Para formar homens de consciência, convém apelar para a consciência da criança e levá-la a sério. É possível quebrar uma vontade como se parte uma mola. É igualmente possível produzir um eclipse da consciência ou mesmo extinguir para sempre a sua luz benfazeja, substituindo a consciência pessoal da criança por uma consciência toda exterior. Arriscamos-nos a chegar a esse resultado desastroso por uma vigilância demasiado meticulosa que, pretendendo ver e saber de tudo, inutiliza a consciência da criança, pois uma faculdade sem emprego não tarda a se atrofiar. Trata-se, portanto, em definitivo, de uma ação nociva, porque a psicologia mais elementar nos ensina que a criança fará pouco caso de sua consciência se não se aperceber de que os seus próprios pais ou mestres delas também não fazem caso algum. A criança não cuida absolutamente de ser conscienciosa ao verificar que a sua consciência é considerada como uma quantidade desprezível.